Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Jesus, és meu amado. Jesus, nunca te deixarei. De um lamaçal fui resgatado, me firmou na rocha e agora eu sei. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu Salvador, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Jesus, és meu amado. Jesus, nunca te deixarei. De um lamaçal fui resgatado, me firmou na rocha e agora eu sei. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu Salvador, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Jesus, és o meu amado. Jesus, nunca te deixarei. De um lamaçal fui resgatado, me firmou na rocha e agora eu sei. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu Salvador, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu Salvador, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Olá, queridos irmãos da Igreja Batista Metropolitana, bem-vindos a uma pequena reflexão na Palavra de Deus sobre um tema que me chama bastante atenção. A Igreja é a noiva de Cristo. Mas, para começarmos,
a pensar sobre a igreja sendo a noiva de Cristo, nós temos que saber qual é a nossa posição dentro do reino de Deus. Quem somos nós dentro do reino de Deus? Vamos pensar sobre isso? Vamos orar primeiro, queridos? Senhor, obrigada por essa oportunidade. Abençoa-nos durante essa leitura e essa meditação na sua palavra. Senhor, auxilia-nos a compreender a tua palavra, que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quem sou eu? Quem sou eu no reino de Deus? Quem sou eu dentro dos propósitos de Deus? Vamos ler em Efésios, capítulo 5, dos versículos 22 até o versículo 33, para refletirmos um pouquinho sobre isso. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Então, quem sou eu? Quem somos nós? Nós somos a igreja de Cristo. Mas como a gente pode entender que somos a igreja de Cristo? Que nós somos escolhidos pelo Senhor para fazermos parte do corpo de Cristo? Bem, se formos até o livro de João, o versículo que sabemos de qual, João capítulo 3, versículo 16, o Senhor nos fala: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor nos amou a nós, que somos salvos, que escolhemos a Jesus, que chegamos perante o Senhor e dissemos: Senhor, eu sou pecador, eu sou pecadora e preciso de Jesus. Então, com a vida de Cristo e a morte dele na cruz e a ressurreição do Senhor, Jesus se tornou a personificação viva do noivo e de um marido fiel que estava disposto a desistir da sua vida por quem amava. Assim como Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5. Então ele diz que o marido dá a sua vida pela igreja, né? No versículo 25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Então, o amor de Jesus é um amor que o marido que ama a esposa também tem, a ponto de dar a sua própria vida por ela. Jesus deu a sua vida pela igreja. E por isso a igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a esposa prometida. Vocês lembram que quando José e Maria casaram, eles não tiveram um relacionamento íntimo logo de início, porque segundo as leis judaicas, havia ali o desposar a mulher, mas havia um período até que os dois fossem morar juntos e de fato tivessem relações íntimas. E nós já somos a esposa de Cristo, somos a noiva prometida do Senhor e estamos aqui na terra esperando um momento glorioso de podermos estar com o Senhor
naquele grande dia, como minha avó dizia, quando o Senhor Jesus vier e nos levar, estaremos na mesa do Cordeiro. Mas a igreja é composta de quem? Quem compõe a igreja? Salvos, como a gente já leu. Aqueles que creem nesse amor que o Senhor mostrou ao mundo dando Jesus como Salvador. Então os salvos fazem parte da igreja. Mas quem? São os homens? São as mulheres? São as crianças? Quem? Todos. Todo aquele que crê no Senhor Jesus. Todo aquele que aceita Jesus como Salvador é salvo e faz parte da igreja. E a igreja é a noiva de Cristo. Isso não é lindo? A igreja é a noiva de Cristo. É por quem o Senhor mostrou amor e por quem o Senhor morreu. Então, através do sacrifício de Cristo, a intimidade com o Pai pode ser restaurada e os pecados perdoados. De quem? Da noiva de Cristo. Quem é a noiva de Cristo? Eu, você. Homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, qualquer raça, qualquer nacionalidade, qualquer cor. Nós somos a noiva de Cristo, porque somos parte da igreja de Cristo. Então, por meio do Filho de Deus, Jesus, Deus formou uma nova aliança com todos os que creem em Jesus e se rendem ao seu senhorio. Todos, como eu acabei de dizer, homens, mulheres, jovens, crianças. Aqueles que acreditam no Senhor Jesus são chamados de igreja. E como Cristo prometeu ser fiel à igreja, ele descreveu suas expectativas para o relacionamento da igreja como sua noiva. No livro de Efésios, como nós acabamos de ler, existe essa reciprocidade de amor. Ele ama a noiva, ele ama a sua igreja e a sua igreja o ama. A sua igreja se coloca aos seus pés para obedecê-lo, amá-lo e seguir toda a orientação que o Senhor nos dá através da sua palavra. Tem mais um texto lindo que nós vamos ler. Está em 2 Coríntios, capítulo 11. Olha que lindo esse texto. Paulo escrevendo aos Coríntios e escrevendo como os coríntios deveriam buscar a santificação. Ele escreve o seguinte, no capítulo 11, versículo 2. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. E por que Paulo diz isso? Paulo diz isso porque ele se refere a como a noiva de Cristo deve portar-se. Ela deve purificar-se através da lavagem do sangue, no momento em que cada um de nós aceitamos a Jesus como Salvador, e ela deve continuar esse processo de purificação através da santificação. Mas como eu santifico minha vida? Buscando a palavra de Deus, vivendo de acordo com aquilo que a palavra de Deus me orienta a viver. Então, esta passagem de Paulo faz menção ao relacionamento da noiva com Jesus, assim como ele faz menção também aos Efésios, o relacionamento da esposa com o esposo, ainda que haja um período de espera para que o matrimônio se cumpra. Nós somos a noiva e nós estamos nessa espera. Quando nós seremos totalmente noiva de Jesus? Quando estivermos com Ele. Quando o Senhor Jesus voltar e participarmos da gloriosa ceia do Cordeiro. Bem, queridos, agora que já sabemos quem somos nós, que nós somos a Igreja de Cristo e que a Igreja de Cristo é a noiva prometida do Senhor, é quem Ele virá buscar e com quem Ele fará uma ceia para celebrar a união eterna com ela, apesar de algumas denominações dizerem que não é isso, nós, cristãos batistas, cremos que sim, que é assim.
Bem, já estamos situados que quem nós somos salvos, regenerados, purificados de nossos pecados pelo sacrifício de Jesus na cruz. O Senhor nos deu Jesus porque Ele nos amou. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a noiva prometida do Senhor. Ok, isso já está estabelecido. Mas como é que nós podemos nos achegar a esse noivo tão amado? Bem, existem duas maneiras. Uma é estudando a palavra, sabendo o que o noivo pensa, o que o noivo nos revelou através das Escrituras. E uma outra forma é a oração. Então, nós acabamos o mês de outubro enfatizou a mulher, né? Pela questão da saúde da mulher, como a mulher deve se portar para estar bem, fazer exames periódicos e tal. Mas eu não vou focar apenas a mulher como noiva de Cristo. Somos todos, como eu já disse anteriormente, homens, mulheres, crianças, somos todos parte da igreja, portanto, somos todos a noiva de Cristo. Então, como nós podemos nos relacionar com este noivo tão amado, tão maravilhoso, que deu a sua vida por nós e que virá nos buscar? Como? Como nós podemos nos relacionar com Ele? Através da oração. Ele mesmo, esse noivo maravilhoso, Ele mesmo nos dá a instrução. Lá em Mateus, no capítulo 21, versículo 21 também, 21 a 22, Mateus relata um episódio de Jesus que deixou os discípulos assim meio assustados, mas Jesus explicou depois. Então eles estavam caminhando e Jesus viu uma figueira e Jesus estava com fome e ele foi até a figueira apanhar um fruto para comer, só que a figueira não tinha fruto nenhum, talvez não fosse época, não sei. Mas ela devia estar lá para servir ao Senhor. E ela não valeu de nada, porque ela não tinha fruto. Então, Jesus disse que ela deveria secar e que nunca mais haveria fruto nela. E ela secou. E os discípulos se assustaram. No versículo 21, Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-te e atira-te-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então a oração é uma forma de falarmos com o nosso noivo amado. A noiva, acho que vocês mulheres lembram quando vocês estavam noivas, como a gente quer conversar com o nosso noivo, como a gente quer compartilhar sentimentos, frustrações, como a gente tem que planejar o futuro, o nosso casamento, os detalhes, falamos até nos nomes dos filhos, quantos filhos queremos, não é verdade? A nossa ansiedade para estarmos com o nosso noivo, conversar com ele, compartilhar e ouvir o que ele tem para falar, isso é muito grande. Isso é muito gostoso. Eu lembro, durante o meu noivado, foi um noivado curto, de apenas 6 meses. Nós ficamos noivos em junho e casamos em dezembro. Mas como era gostoso, porque a aliança no dedo já nos garante que aquela pessoa tem um compromisso conosco e que nós temos um compromisso com aquela pessoa. É isso que significa aliança, não é verdade? Assim como o Senhor fez as suas alianças com Israel e o Senhor cumpriu cada uma delas, Israel não. Mas o Senhor cumpriu. O Senhor faz conosco uma aliança eterna, através de Jesus, o nosso noivo. Então o Senhor traz todas as promessas de vida eterna, de restauração, de perdão de pecados, de nos conceder aquilo que pedimos em oração com fé, através de Jesus. E é disso que Jesus está falando aqui. Se nós pedimos com fé. Então, quando nós falamos com o nosso noivo querido, o nosso amado, o nosso querido Salvador, Senhor, noivo Jesus Cristo, nós temos que fazê-lo com fé. Então, essa é uma instrução importantíssima que o Senhor Jesus nos dá. Devemos orar, mas orar com fé. Aí, continuando, vamos lá para João 14, versículo 13.
Jesus diz assim, se nós orarmos, Ele diz assim, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Olha que lindo, olha que promessa do nosso noivo maravilhosa. O que nós pedimos em nome dele, ao Pai, a Deus, o Senhor Jesus fará. Mas tem um detalhe, que às vezes a gente não lê, não presta atenção. Às vezes a gente diz, poxa, minha oração não foi atendida, eu já orei tanto, já faz tanto tempo, minha oração não foi atendida. Sabe o que eu preciso fazer? Rever minha oração. Olha o que Jesus diz aqui. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho. Será que o que eu estou orando, será que o que eu estou pedindo ao meu noivo para que ele interceda junto ao Pai glorifica o nome de Jesus? Glorifica o nome de Deus? Será? Será que é algo muito egoísta? Será que é uma coisa passageira? Será que é algo que não vai glorificar a Deus? Sabe, às vezes eu penso nisso. Eu tive muitas orações que não foram atendidas. Muitas. Assim como muitas que foram atendidas. E as que não foram atendidas, eu cheguei a questionar. Por que o Senhor não atendeu? Pode haver uma porção de motivos. Mas um deles talvez seja esse aqui. A resposta à minha oração específica, aquela específica, talvez não glorificasse o nome de Deus e nem o nome de Jesus. Então, vamos pensar como nós oramos. Para quê? Qual é a finalidade? Com que intenção? O que está no nosso coração? O que nós queremos de verdade? Um terceiro versículo está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. Olha, Paulo nos revela isso. Deus nos revela através de Paulo. Não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Esta é a oração que é atendida. A oração que fazemos e que entregamos ao Espírito Santo de Deus, que é o nosso intercessor, e que leva ela direitinho perante o Senhor. Sabe por quê? Porque enquanto oramos, Ele vai examinando o nosso coração. Ele vai falando conosco. Ele vai nos convencendo se a nossa oração vai glorificar a Deus e ao Pai ou não. Então, nós, como noiva de Cristo, devemos crer que é o Espírito Santo que intercede por nós e que coloca os desejos corretos, as palavras corretas, a motivação correta em nossas orações. Continuando, vamos para 2 Coríntios, capítulo 12, os versículos 8 a 10. Vamos ler. Paulo continua passando a experiência dele com oração para nós, a sabedoria que ele desenvolveu durante todo o ministério dele, a sabedoria em oração, em como orar e o que acontece quando se ora. Então, a partir 2 Coríntios 12, a partir do versículo 8. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Muito conhecido esse texto. Esse desabafo do apóstolo Paulo, mas é um desabafo extremamente importante, porque ele disse, eu já orei 3 vezes, já foram 3 vezes que eu pedi ao Senhor que Ele afaste de mim esse espinho na carne.
mas ele não afastou. Sabe, meus queridos e minhas queridas, há ocasiões em que nós oramos e o Senhor não atende. Isso nos desanima, isso nos deixa muito tristes. Isso faz com que nós pensemos, será que Deus está nos ouvindo? Relembrando a meditação que o Walter fez quarta-feira passada, imaginem vocês se Daniel, que orava 3 vezes ao dia, ele encontrou um aposento dentro do palácio que era voltado para Jerusalém e ali ele se colocava 3 dias. Daniel era muito ocupado. Muito ocupado. Ele era responsável por todo o reino, pelas questões administrativas ali do reino. E, no entanto, 3 vezes ao dia, ele ia àquela janela voltada para Jerusalém e orava 3 vezes ao dia, queridos. Pensa nisso. E Deus atendeu a Daniel? O que aconteceu com ele? Ele foi jogado na cova dos leões. Ele não podia se lamentar lá. Ele não poderia dizer, Deus, mas todo dia, 3 vezes eu oro por Jerusalém, oro por minha vida, oro pelos judeus que estão aqui escravizados. Mas Daniel não fez isso. Ele continuou orando na cova dos leões. E o Senhor fechou a boca dos leões. Não é maravilhoso isso? Então, Paulo e Daniel nos dão exemplos maravilhosos. Meu querido, minha querida, não desista das suas orações. Ore ao Senhor para que Ele vá lá no fundo do seu coração e veja quais são suas motivações na oração. Peça ao Espírito Santo que interceda corretamente por você perante Deus e ore. Sabe, as mães geralmente oram fervorosamente por seus filhos. Conheço muitas mães que têm filhos que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador e tem aqueles que já têm experiência de salvação, mas se afastaram do Senhor. Então, uma grande motivação para orarmos nós mães são os nossos filhos. E quando somos avós, os nossos netos e as nossas noras e os nossos genros. Então, oramos diariamente por eles. Mas nem sempre minha avó faleceu sem ver o meu tio voltar-se a Deus. Mas ele se voltou no final da vida. Então, sabe, queridas mães, queridas mulheres, queridos pais, nunca desistam de orar, nunca desistam. Sobretudo, enfatizo aqui, quando a oração é por nossas famílias, pela salvação, pela santificação, pelo andar no caminho do Senhor, dos nossos queridos amados filhos, noras, genros, netos, netas, tios, familiares, amigos, irmãos, nunca desistam. Sabe por quê? Porque lá em Apocalipse diz que há uma salva na presença do Senhor. E essa salva, ela emana um aroma agradável para o nariz do Senhor. E sabe o que tem lá dentro? A oração dos santos. Com uma querida irmã que eu oro diariamente, eu sempre digo isso, as nossas orações não têm prazo de expiração, porque elas estão lá, na presença do Senhor. A nossa vida, sim, tem um prazo limite, morreremos um dia. No entanto, as nossas orações estão lá, perante o Senhor. Então, minha querida mãe, minha querida esposa, minha querida tia, minha querida irmã, não importa qual seja o motivo da tua oração, jamais desista. Pode ser que você não veja concretizado, que o Senhor tenha um tempo que não seja o teu tempo, mas não desista da sua oração, persevere. Sabe por quê? Quando nós estivermos com o Senhor Jesus, o nosso noivo amado, porque nós somos a noiva dele, quando nós estivermos lá, imaginem vocês, é por toda a eternidade. Jesus vai poder sentar com cada um de nós, com vocês mães, vocês pais, e dizer o seguinte: olha, as orações de vocês continuam lá, continuaram o tempo todo, e eu, com muito carinho, respondi a cada uma delas, mesmo que vocês não tenham visto, mesmo que vocês não tenham participado. Eu respondi.
e nós vamos ver os nossos amados lá na glória junto com o Senhor e nos gozaremos com eles, porque como diz a palavra, né, o capítulo 21 de Apocalipse, não haverá choro, não haverá tristeza, só alegria. E que alegria maior do que podermos contemplar nossas orações respondidas. Paulo, aqui nessa terra, o Senhor não tirou o espinho da carne dele, porque Paulo recebeu do Senhor, olha Paulo, aqui não, aqui você vai viver na minha graça, mas lá no céu, a oração dele está 100% respondida, porque esse espinho nesta carne mortal já não existe mais. Ele estará em pleno gozo, em plena comunhão com o Senhor, em plena libertação, fosse o que fosse esse espinho na carne. Existem muitas teorias. Então nós devemos perseverar nas nossas orações e temos a certeza que o nosso amado noivo nos ouve, nos ama e nos capacita, ou com a resposta enquanto vivemos, ou com a graça dele. Esta mesma graça que consolava o coração, a vida do apóstolo Paulo. Uma vida gloriosa, cheia de realizações para o Senhor. Então, não desistamos, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos jovens, crianças. Outro dia, conversando com a minha neta de 8 anos, a Bebel, ela falou, vovó, eu tenho certeza que Deus responde a oração, porque houve ocasiões em que eu orei e na hora Deus respondeu. Foi assim, na hora. O que eu pedi foi na hora. Olha que coisa linda. Então, crianças queridas, orem pelo seu papai, pela sua mamãe, por seus professores, amiguinhos de escola dominical, amiguinhos de escola. Orem por seus parentes. Não desistamos de orar. A oração é a chave que abre os céus para nós. É a chave com a qual nós podemos nos comunicar com o nosso noivo. Nós que pertencemos ao corpo de Cristo, que somos a noiva de Cristo. Senhor, obrigada por essa revelação tão maravilhosa. Senhor, fala, completa, Senhor, completa essa palavra no coração dos teus filhos, aqueles que fazem parte da tua igreja, aqueles que são chamados para participar do banquete celestial, quando o nosso amado noivo voltar e nos levar para a glória. Em nome de Jesus. Amém.